Opa, bom dia pessoal. Vamos começar esse tempo de louvor de hoje. Vamos começar cantando uma música que eu gosto bastante. É uma música que sempre que a gente toca num grupo de louvor na igreja, as criançadas gostam bastante. E aí a gente se alegra bastante de cantar esse louvor. Mas antes de cantar a gente vai orar, né? Vamos pedir para Deus abençoar esse tempo que nós temos juntos e que seja um momento bom para todos nós, né? Vamos lá. Obrigado, Senhor, por nossa vida. Obrigado por teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de vir até o Senhor e louvar o seu santo nome, Pai. Te peço que o Senhor abençoe cada um, Pai, que estiver aqui conosco durante esse tempo de louvor. E que, em especial, que nossos pecados possam ser perdoados por Ti e que a gente possa ter um tempo de adorar o Senhor, que é o mais importante para todos nós. Pedimos a Sua bênção e a Sua companhia durante esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos escutar esse primeiro cântico aqui. Com uma pequena mudança, né? Porque como a gente não está indo para a igreja, a Amélia vai cantar como? Fico feliz em vir e estar em minha casa, erguer minha voz e cantar. É fácil. Vocês vão ver que é facinho. Quer fazer o teste? Vamos? Vamos lá então, vamos lá. Feliz em estar em minha casa, erguer minha voz e cantar. Facinho, tá vendo? Vamos lá de novo? Vamos lá. Quer destravar ou não? Não, vamos lá. Então vamos lá. Você pode bater palma aí na sua casa mesmo, se você estivesse na igreja normal. Depois de nós cantarmos que a gente se alegra em estar aqui, presente para louvar o Senhor, a gente vai cantar uma música que confirma isso, né? Que quando a gente se une com nossos amigos, com a nossa família, e temos esse tempo de louvar a Deus, a gente alegra o coração dele, a gente se alegra junto também. E uma coisa que a palavra de Deus deixa muito claro para a gente, que a gente não precisa ter dúvidas de que Ele está aqui e Ele ouve o seu louvor, Ele ouve o meu louvor, o louvor da Mary, e Ele se alegra quando você abre os seus lábios e canta, e você tem a certeza de que Ele está aqui e você o adora.
E essa música é uma música que eu aprendi ainda quando era bem pequenininho ainda, né, quando eu comecei a ir para a igreja, e até hoje ela é muito importante para mim. E vocês conhecem, eu peço que vocês cantem juntos. Vamos lá. Então, certo como Deus está aqui, espero que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe nossas famílias e que a gente tenha uma semana muito abençoada. Vamos começar agora nosso tempo de estudo, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Olá pessoal, bom dia. A gente vai hoje compartilhar um texto aqui que está em Tiago. Eu estava lendo esta Bíblia aqui que tem uma referência de contexto com explicações para criança bem legal. Eu recomendo para quem puder um dia adquiri-la. E eu acredito grandemente que Deus me ajudou bastante através dessa Bíblia, porque a leitura dela dá algumas referências que facilitaram a minha compreensão. Então vamos pedir a Deus, né? Pedir ao Espírito Santo que nos ajude, né? Que me capacite para que a gente tenha um momento hoje de história que possa ajudar cada um de nós, né? Ajudar a vocês, ajudar a mim, e que a gente possa sair depois desse tempo aqui melhor, né? Que o Espírito Santo possa nos abençoar e que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, porque a palavra de Deus faz diferença em nossas vidas, né? O texto que nós vamos ler hoje, ele está em Tiago 4, ele vai do versículo 1 até o versículo 10. Só que eu vou tentar passar essa mensagem para vocês de uma forma mais simples, talvez. Isso é que eu espero. Eu diria que me ajudou bastante essa história de hoje. Eu espero praticar ainda mais a palavra de Deus que tem tocado em nosso coração, para que a gente se torne pessoas mais parecidas com Ele, né? E sempre para a honra e glória dele. Mas antes, vamos orar. Pedir para que o Espírito Santo nos abençoe e que a gente possa melhorar a cada dia na companhia de Jesus, né? Vamos lá. Senhor, muito obrigado. Obrigado por este dia. Obrigado por teu cuidado, por teu amor conosco. Eu te peço grandemente que o Senhor me abençoe nesse momento que estou aqui para compartilhar a sua palavra com os nossos amigos, Pai. Eu te peço confiantemente que o Senhor vai nos ajudar para que durante essa semana, durante nossos dias, a gente possa se lembrar de sua palavra de bondade, sua palavra de amor, e se lembrar que o Senhor nunca desiste de nós. Independente das circunstâncias que aconteçam, o Senhor está sempre conosco. Então, eu quero dizer que nós somos muito gratos ao Senhor. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o texto de hoje está aqui, em Tiago 4. Eu dei um nome para o texto aqui, como para facilitar um pouco a nossa compreensão,
eu chamei a origem do pecado. No capítulo 1 desse texto, ele fala de onde procederam as brigas, os conflitos, de onde vieram as guerras, de onde vieram todo o comportamento mal do ser humano. E a Bíblia, nesse primeiro capítulo, ele fala, se não de nós mesmos, né? Muitas vezes, a gente, porque o nosso próprio comportamento, a gente acaba passando a desejar, a querer coisas de outras pessoas. Muitas vezes, pessoas querem ser outras, né? Assim, eu queria tanto ser parecido com aquela outra lá, porque ela é tão assim. Eu queria tanto aquele carro daquele cara que é bem legal. Eu queria aquele carrinho, eu queria aquela boneca, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria tantas coisas. E muitas vezes, pelo próprio egoísmo da gente, a gente passa a desenvolver um sentimento que não agrada a Deus. E esse sentimento, a gente vai se lembrar que ele aconteceu com essas duas pessoas que estão nessa figura. Aí é Caim e Abel. E a história da Bíblia mostra que Caim começou a sentir inveja de seu irmão, porque ele fazia ofertas que ele julgava ser muito melhores do que as dele, quando ele fazia ofertas de adoração a Deus. Então Caim, em seu coração, passou a não gostar mais do seu irmão, e nós sabemos como é que terminou essa história, né? Teve um triste final, e tudo começou com a maldade, com o egoísmo, com o desejo errado no coração do Caim. Aqui esse desenho ele mostra como o coração dele estava quebrado, tá vendo? E aí, por conta disso, ele passou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Me parece que não diferente disso, quantas e quantas vezes a gente acaba fazendo coisas parecidas com as coisas que Caim fez com o seu irmão. Não, é um pouco diferente, perdão. A gente não chega a cometer coisas como Caim fez, mas nós chegamos a brigar com nossos amigos, nós chegamos a brigar com nosso irmão, nós chegamos muitas vezes a falar mal de outras pessoas, porque nós passamos a desenvolver um sentimento que não é bom. Esse sentimento se chama inveja, e a inveja, ela é uma coisa que ela vai destruindo o relacionamento das pessoas, né? E aí os amigos passam a não ser amigos, começam a desenvolver brigas, e sobre isso que esse capítulo da Bíblia fala. Esse sentimento, esse pensamento, ele é desenvolvido no coração, muitas vezes porque a gente esquece de um princípio muito básico que nós aprendemos aqui na escola dominical. Nós aprendemos algumas vezes nas EBFs, escola dominical, um conceito bem simples de entender o que é o pecado. E nós aprendemos da seguinte forma. Vamos lá, vou falar e vocês vão repetir comigo depois. Pecado é tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve e tudo que a gente diz que não agradam a Deus. Então, vamos de novo lá, vamos reforçar o conceito. Ó. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala e coisas que não agradam a Deus. Quais são as coisas que a gente vê no nosso dia a dia que não agradam a Deus? 2 segundinhos para você pensar a respeito. Vai lá. Pensa rapidinho. Eu tenho visto coisas, tio, que não são legais. E essas coisas que não são legais, elas vão entrar no seu coração e vão produzir coisas em você que não são boas. E você vai passar a se afastar de Deus por conta dessas coisas que não agradam a Ele. Sabe aquelas coisas que a gente pode ouvir que não agradam a Deus? Às vezes a gente pode estar escutando músicas que têm letras que não são boas, ouvindo piadas muitas vezes que não são boas, ouvindo histórias de colegas que não são histórias boas,
Tantas outras coisas aí ruins, com palavrões, né? Muitas vezes ouvir, por exemplo, uma fofoca. Quem nunca ouviu uma fofoca de um colega? Vai. Que chega lá e fala assim, você ouviu lá tal pessoa, tá fazendo isso, fazendo aquilo. E aí a gente ouve aquela história inteirinha. E isso é uma coisa que não agrada a Deus. A gente ouvir pessoas que vêm até nós para falar de outros, ou mesmo, não, isso não é legal. A terceira fase do conceito aqui do pecado, ele fala aqui de coisas que nós falamos que não agrada a Deus. E aí muitas vezes nós aqui com nossa própria boquinha vem aqui e falamos coisas ruins para outras pessoas. E essas pessoas quando ouvem coisas ruins, começam muitas vezes a acreditar nisso e produzir outras coisas ruins também, falar mentira de outro. Muitas vezes com a nossa própria boca que nós falamos coisas que não agradam a Deus. E essas coisas aqui, seja qualquer uma delas, ver, tanto ouvir ou falar, quando nós fazemos essas coisas, nós pecamos. E o pecado, ele faz uma coisa que é característica dele. O pecado, ele nos separa de Deus. Mas muitas vezes também ele nos separa das pessoas. Já pararam para pensar que muitas vezes a pessoa, quando está uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto, quando está em pecado, ele se isola? Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes a gente vê pessoas que se trancam lá no seu quarto, faz as coisas escondidas, e geralmente a pessoa que está cometendo algum tipo de pecado, ela vai fazer essa coisa de uma maneira mais escondida possível, né? Essas coisas não ficam à luz do dia. E uma coisa que eu diria para vocês analise tudo o que vocês têm feito no seu dia a dia. Parem para pensar um pouco, de novo, indo nas coisas que vocês têm visto, nas coisas que vocês têm escutado e nas coisas que vocês têm dito, e pensem por um momento se elas agradam a Deus. A gente começou a falar dessa história, lembrando que a origem do pecado, por exemplo, aqui o pecado de Caim, ela estava ligada a coisas que Abel fazia, a coisas que ele acabou possuindo pelo seu próprio esforço, pelo seu trabalho, que trazia inveja no coração de Caim. O que eu queria dizer para vocês, existe algo errado em querer algo que outra pessoa tem? Vamos dar exemplos. Eu tenho um desejo de ter um videogame, uma bicicleta, alguma outra coisa. Não tem nenhum problema em querer essas coisas, que um outro amigo meu tenha, coisa que eu não tenho. E eu quero ter sei lá, uma menina, por exemplo. Eu queria ter uma bonequinha assim, queria diversas outras coisas. Não há problemas em vocês quererem isso. Mas uma coisa que a Bíblia nos ensina nesse capítulo você quer alguma coisa? A gente precisa pedir umas coisas que ela chama de coisas certas. Porque nesse capítulo da Bíblia, ela fala aqui que a gente pede as coisas, mas a gente não pediu certo. Porque a gente não recebeu perdão, porque a gente não pediu certo. Se você pedir as coisas certas para Deus, Ele vai te dar. E como que você vai saber se uma coisa que você está pedindo é certa para Deus? Você vai precisar fazer isso que essa criança está fazendo. Feche os seus olhos, dobre o seu joelhinho e faça uma oração e fala assim, Senhor, eu queria tanto tal coisa, eu queria isso por causa disso, entendeu? E Deus vai te mostrar se é possível você receber essas coisas, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para você, Ele sabe exatamente o que é melhor para mim. Mas peça isso de coração grato a Deus. Porque pode ser que você receba sim, mas pode ser que Deus também não te dê. Mas Ele vai continuar sendo Deus e Ele vai continuar te amando. E você não pode deixar de amá-lo, deixar de fazer as coisas certas, porque talvez você não tenha recebido. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando nosso coração não consegue enxergar muito bem as coisas de Deus, não consegue ouvir as coisas de Deus e não consegue falar as coisas de Deus, ainda assim nós temos um grande amigo. O nome dele é Espírito Santo e ele está ali, todos os dias, fazendo todo o esforço possível para que você esteja junto com ele, para que eu esteja junto com ele
e que a nossa comunhão com Ele seja plena, seja uma comunhão perfeita. O Espírito Santo, ele não desiste de você, não desiste de mim, não desiste de ninguém. E quando você conseguir ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para você, e quando você conseguir enxergar, quando você conseguir ouvir, e quando você conseguir começar a falar sobre as coisas de Deus, você vai ver que essas coisas agradam a Deus. E aí vai ser o momento em que você vai começar a entender, vai começar a perceber o comportamento das coisas de Deus em você. Então, voltando aqui, ó, se você está vendo coisas que agradam a Deus, se você está escutando coisas que agradam a Deus, e você diz as coisas que agradam a Deus, eu tenho certeza de uma coisa: tudo que você pedir para Deus, ele vão ser coisas que estão de acordo com a vontade dele. E se as coisas que você pede para ele estiver de acordo com a vontade dele, eu tenho certeza que ele vai realizar o desejo do seu coração. E você quer saber se o seu coração é um coração que está com característica do coração de uma criança de Jesus? Eu vou lhe dar uma dica de como você vai descobrir isso. Você tenta lembrar de novo se as coisas que você está dizendo, as coisas que você está vendo, se as coisas que você está ouvindo e as coisas que você está dizendo agradam a Deus. Porque a Bíblia diz uma coisa: os nossos lábios, eles falam aquilo de que está cheio o nosso coração. E eu queria finalizar essa história de hoje com vocês dessa maneira. Reflitam sobre as coisas que vocês estão vendo, dizendo e falando. E vejam se elas estão parecidas com as coisas que Jesus quer que você veja, diga e fale. E uma coisa eu digo para vocês: Ele te ama e Ele nunca vai desistir nem de você e nem de mim. Tá bom? Fica aqui um grande beijo, uma boa semana para vocês e que Deus abençoe você e que seu desejo, que o meu desejo, o desejo de todos nós, esteja perfeitamente alinhado com o desejo de Jesus. Porque eu tenho certeza que o desejo dele é estar perto de você, é estar perto de mim e que a gente seja cada dia mais parecido com ele. Um beijo, viu? Uma boa semana para todos vocês.